Fala pessoal, beleza? Hoje vamos abordar a gravitação através da análise do lançamento de um satélite artificial e verificar que propriedades surgem quando temos um corpo em movimento circular. Para entender isso, começamos com uma pergunta: por que um satélite terrestre não cai em direção à Terra com uma aceleração de g, já conhecida por nós, se isto ocorre para todos os corpos? E para falar de satélite, precisamos entender o que é um. Por definição, um satélite é um corpo que orbita em volta da Terra. Pode ser um corpo celeste, como é o caso da Lua, ou um satélite artificial, como é o caso do Sputnik 1, o primeiro satélite a ser lançado em órbita. Foi um divisor de águas, pois foi o primeiro objeto posto pela humanidade no espaço para circundar a Terra. O Sputnik 1 foi enviado pela União Soviética em 1957, no período da Guerra Fria com os Estados Unidos, e isso deu início à corrida espacial. O mundo vivenciava a Guerra Fria, uma polarização política onde estava dividido em capitalistas, liderado pelos Estados Unidos, e comunistas, liderados pelos soviéticos. Em outubro de 1957, a União Soviética lança Sputnik 1, e este evento deu início à corrida espacial. Com o lançamento da Sputnik, os estadunidenses, para não ficarem para trás na briga de quem detinha a melhor tecnologia espacial, constroem a Explorer 1 e o enviam em fevereiro de 1958. Voltando à pergunta do início, por que um satélite em órbita na Terra não cai diretamente ao centro? Realmente é exatamente isso que acontece. Um satélite, entre aspas, em baixa altitude, está continuamente caindo para a Terra com aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se não caísse para a Terra, isto é, se não tivesse a influência da gravidade, continuaria seu movimento sem aceleração numa linha reta tangente à Terra. Se, nesse caso, tivesse um observador na Terra, abaixo do satélite, iria perceber que ele está se movendo para cima, justamente por conta dessa velocidade tangencial que ele está adquirindo pela ausência dessa força que te puxa para o centro, né? Que não puxa só o satélite, mas todos nós que estamos na superfície terrestre. Bom, quando temos um corpo movendo-se em uma trajetória curva, ocorre a aceleração centrípeta, que é a variação da velocidade linear. A aceleração centrípeta aponta para o centro, sendo o resultado de uma soma vetorial, como vemos na imagem. E, de acordo com a segunda lei de Newton, se tem aceleração, tem força. A força centrípeta depende da massa m, da rapidez tangencial, que é a velocidade v, chamada de velocidade linear ou velocidade tangencial, e do raio da curvatura do movimento circular que está sendo executado. A aceleração centrípeta ela se dá por esta equação, v ao quadrado sobre r. E sabendo que força é massa vezes aceleração, temos que a força centrípeta se dá pela massa vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado, sobre o raio da trajetória. Nota que a velocidade está elevada ao quadrado, de modo que, meus senhores, dobrando-se a velocidade, quadriplica-se a força. A força centrípeta é uma força que não pertence à natureza. Não é uma força básica da natureza. Então, se o movimento for circular e executado com rapidez constante, haverá uma força que formará um ângulo reto à trajetória, como podemos ver na imagem. Exemplo prático do dia a dia, para ver se fixamos esse conceito. Quando um móvel dobra uma esquina, o atrito entre seus pneus e a estrada fornece a força centrípeta que o mantém a uma trajetória circular, como também podemos ver na figura à esquerda. Talvez esse fique um pouco abstrato e não tão claro, mas no próximo creio que fique melhor. Por quê? Um carro que atolou na lama, por exemplo, acabamos de falar da força centrípeta e da aceleração centrípeta. Um corpo precisa ter uma certa velocidade para que ele mantenha uma órbita. Se ele não tiver essa força que aponta para o centro, ele vai se manter numa linha reta.
E o conjunto dos dois tem o que conhecemos, que acabamos de falar, que é a aceleração e força centrípeta, mais uma vez até sendo redundante quanto a isso. Então o que acontece? Um carro que atolou na lama, no caso, a força centrípeta é a adesão da lama aos pneus que giram em uma tentativa de forçar o carro a se mover. Então, se o carro, as rodas do carro, para ser mais específico neste caso, tivessem velocidade ou força, que acho que no caso aqui, e não é eu acho, mas falando de uma forma mais técnica, se nesse caso a força centrípeta fosse suficientemente grande para segurar a lama, o carro poderia escapar desse atolamento. Por quê? O que está acontecendo é que ele expulsa essa lama em direções tangentes, como está na figura da direita. Se ele tivesse uma velocidade alta o suficiente, uma força também o suficiente para com que ele fizesse que a lama pudesse entrar em movimento orbital com a roda, o carro não iria atolar. Só que ele não tem essa força nem essa velocidade, o que faz o carro ficar patinando na lama e mantém atolado. Então, como a gente acabou de ver, qualquer corpo que faz um movimento circular, nele surge uma aceleração apontada para o centro, chamada de aceleração centrípeta. Essa aceleração, como também já foi mostrado, ela matematicamente é expressa como a velocidade linear ao quadrado sobre o raio da trajetória. Essa velocidade linear é a mesma velocidade que a gente tinha falado que era a velocidade tangencial. E como o nome já diz, vamos supor que tem uma órbita aqui e a velocidade tangencial é essa velocidade que tende a sair do centro. Então, por exemplo, se a gente tem um corpo em movimento circular e nele a gente sabe que tem uma força centrípeta, uma força apontada para o centro, se a gente supõe que essa força não exista, esse corpo estaria seguindo em linha reta, que é no caso dos corpos que estão orbitando aí no espaço. Então, vamos fazer um experimento mental bem simples aqui. Se a gente pegar um barbante e amarrar qualquer corpo, pode ser uma latinha em conserva, pode ser uma borracha, e a gente girar esse corpo. E se a gente no meio desse movimento pegar uma tesoura e cortar o barbante para poder cessar o movimento, a gente sabe que como esse corpo está em movimento circular e deduz que é uniforme, sabemos que tem uma tensão, e tensão é força, e essa força é a força centrípeta resultante, aliás, desse movimento circular. Então, se a gente puder cortar e cessar esse movimento aqui, a gente vai ver que o corpo vai sair em linha reta, em movimento uniforme. Então, é isso que a gente vai calcular, porque o Explore ou o Sputnik, como a gente comentou, ele precisava de uma velocidade mínima. Aliás, ele não precisava. Todos os corpos para entrar em órbita na Terra precisam de uma velocidade mínima, e a gente vai calcular essa velocidade mínima. Por que a velocidade mínima? Porque mesmo que ele esteja no espaço e saiu da nossa superfície aqui terrestre, temos as camadas da atmosfera, e que a gente acabou de mostrar também. E a gente sabe que esse satélite está submetido às forças gravitacionais, e que se não houver essa velocidade, que é o suficiente para ele poder entrar em órbita, ele vai ser puxado pela força centrípeta, igual todos os outros corpos, né? Igual nós que também estamos aqui presos à Terra, ele vai ser sugado e vai entrar em choque com a Terra. Então, ele precisa de uma velocidade linear que seja suficientemente grande para ele cair e ao mesmo tempo não entrar em choque com a Terra. Então, ele vai entrar em órbita. E é isso que a gente vai tentar calcular agora. Então, como visto, temos essa nossa aceleração, e a gente sabe que como ele está numa camada da atmosfera sujeita às forças gravitacionais, a aceleração que domina aqui é a aceleração da gravidade da Terra, que é o 9,8 metros por segundo ao quadrado. Arredondando, tá? Porque aí facilita nossos cálculos. Porque é para termos uma noção sobre a velocidade que esse corpo tem que ter. Essa aceleração é a aceleração centrípeta, a famosa G, a gravidade que todo mundo conhece aí, que é bem falada, e às vezes ninguém sabe explicar direito qual que é a função dela, e a gente está vendo aqui que ela tem uma função primordial.
inclusive nos avanços tecnológicos, né? Se baseou nisso para a gente ter rádio, ter um monte de coisa, enfim. Sem mais delongas, o que que a gente precisa? A gente precisa isolar essa velocidade, né? Então, isolando essa velocidade, a gente tem que aceleração g vezes o raio é igual a velocidade linear ao quadrado. Passando para o outro lado, a gente põe tudo isso na raiz. É uma matemática básica, mas mesmo assim é bom dar uma narrada, porque às vezes não fica tão claro as coisas. E o que que a gente não sabe aqui? A gente não sabe o raio da Terra. Mas aí eu vou falar qual que é o raio da Terra, que é uma informação que a gente encontra facilmente na internet. É 1371 quilômetros, que no sistema internacional fica o quê? 6.371 vezes 10 a terceira, porque a gente precisa passar isso para metros e não pode ficar em quilômetros. Então a gente multiplica o 9,8 ou 10, né, como de costume arredondado. E a gente tem o quê? Que a velocidade é 8 quilômetros por segundo. Agora, a gente tem que primeiro ter um parâmetro para saber o quanto que isso é gigantesco. Aliás, essa velocidade é uma velocidade mínima. E o que que esse valor está dizendo? Ele nos diz que um corpo precisa dessa velocidade, no mínimo precisa dessa velocidade para ele poder orbitar em volta da Terra. Tá? Então, numa determinada altura, um corpo precisa dessa velocidade para entrar em órbita em volta da Terra, que é o caso dos satélites. Então todos os satélites precisaram e precisam dessa velocidade mínima. Então ele tem que ser lançado com uma velocidade mínima para que ele não seja puxado ao centro da Terra e entrar em choque com a superfície terrestre. E também, se a gente tem uma velocidade muito mais alta que isso, a gente tem a famosa velocidade de escape, que é a velocidade realmente que faz o corpo escapar da gravidade terrestre e ir ao espaço a ponto de já não estar mais sujeito às forças gravitacionais da Terra. E aí esse valor ele diz o quê? Que o corpo ele anda 8 quilômetros por segundo. Então a cada 1 segundo ele está andando 8 quilômetros. Só para ter ideia, 8 quilômetros, se a gente está na região paulista e não é todo mundo que consegue ter isso, é como se a gente tivesse mais ou menos na Sé e fosse até a região da Penha, Zona Leste, que é a referência que eu tenho aqui, que eu acho que é mais ou menos viável. Ou se a gente está mais ou menos também na região do centro, mais próximo da Luz ali, e a gente for para Osasco, a gente também vai ter algo aí em torno de 10, 11. Então, para quem conhece, sabe que é longe, e um corpo atinge isso a cada segundo, mais ou menos, para poder entrar em órbita. Podemos notar que com isso é possível também calcular o tempo de revolução, ou seja, o tempo que um corpo leva para dar uma volta completa em sua órbita. No caso do Sputnik, são necessários 83 minutos para dar uma volta completa na Terra. Satélites em órbitas mais afastadas, consequentemente, levam mais tempo para dar uma volta completa na Terra. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado.